Fala J-Techers, outro Tech Analisando, dando continuidade então ao smartphone Miger A8. Essa aqui vai ser a segunda parte, o segundo vídeo, em que eu vou fazer uma bateria de testes com esse cara aqui. E eu também vou dividir em duas partes. Se por acaso você não conferiu ainda o primeiro vídeo e tiver curioso, sinta-se à vontade para voltar lá. E dividindo em duas partes, então, a primeira eu vou fazer sobre o tempo de resposta dele em relação a aplicativos, o brilho, qualidade de som, imagem e tudo mais. E na segunda parte, que foi a pior experiência para mim até hoje, foi sobre a resistência do smartphone em si. Então eu deixei para vocês conferirem e já já eu estou de volta. Bom, gente, tá aqui então a Fortaleza, mais conhecida como o smartphone Miger A8. E como vocês estão vendo, obviamente, ele é bem tijolo mesmo, é bem corpudo, digamos assim. Difícil numa primeira pegada de se acostumar e até um pouco incômodo. Mas o que eu achei muito legal dele foi esse acabamento, que além de dar a proteção final, também foi muito bem feito. Então, em relação aos detalhes, ele foi muito bem planejado, pelo menos na minha opinião. E eu não tenho realmente nada o que reclamar disso. Então, começando nas laterais aqui, ele tem esses botões que são não exatamente emborrachados, até parece que sim, mas é muito resistente esse tipo de borracha, não sei, que está em volta. Então, se você não souber apertar com jeito ou não apertar com força, ele não vai desbloquear de uma primeira, não vai conseguir alterar o volume dele. E vamos seguir. Bom, então começando aqui desbloqueando, inicializando a câmera, eu queria mostrar o primeiro de tudo sobre a questão do foco dele. É muito boa mesmo. E por mais que tenha um leve delay na hora de alterar entre os focos, que não chega nem a atrapalhar, o resultado final surpreende. Então, como eu já praticamente fiz um book com ele, de tantas fotos que eu fui tirando ao longo de testes que eu fui fazendo, eu vou deixar para vocês e vou ir comentando tanto nas fotos quanto no vídeo que eu já fiz. Sua câmera traseira não garante a melhor gama de cores para fotos normais e com longas distâncias, mas tem uma grande mudança em se tratando de fotos macro que ficam muito mais vivas. Em ambientes menos iluminados, o LED traseiro até ajuda, mas de forma direcional parece uma lanterna apontando para os objetos se não usado corretamente. Infelizmente, os vídeos também ficam um pouco descoloridos em relação às fotos macro, e apesar de gravarem até 720 linhas, às vezes que os vídeos foram reproduzidos no próprio smartphone deram bastante delay durante a reprodução. E por fim, a câmera frontal, que quebra apenas o galho, não serve para fotos nem vídeos de ótima qualidade. Bom, agora mostrando para vocês o YouTube, eu já tinha até deixado um vídeo aberto. Ele consegue reproduzir em até 720 linhas. O brilho está no máximo. As cores ficam boas nessa tela, mas o mesmo eu não posso dizer do som. Nem mediano eu poderia dizer dele, porque basta aumentar e o chiado do som fica bem explícito. Então não significa que só porque o som está alto ele vai te fazer ouvir melhor. Ele acaba te atrapalhando nesses casos. Mas sem nenhum travamento, delay, o vídeo roda tranquilamente em 720 linhas. E o próximo da lista é o Maps. Eu não cheguei a testar ele em movimento, mas ele teve um tempo de resposta muito bom em relação à minha localização atual. E também nenhum tipo de travamento, delay, nada do tipo. Para carregar, vocês estão vendo, não teve problema nenhum. Eu já deixei instalado nele um navegador padrão, mais popular, porque o que veio de fábrica dele é muito limitado, como na maioria dos Androids. Então, no Chrome aqui eu vou testar rapidinho um carregamento no Mercado Livre. Ele carrega até rápido, pelo menos para mim.
E agora, por exemplo, Wikipedia. Tempo de resposta também muito bom. Só um parênteses que eu queria mostrar para vocês, ele já veio com alguns apps pré-instalados de fábrica, bem estranhos, pelo menos para mim. Tipo uma lente de aumento, uma régua, não sei para que eu vou precisar de uma régua virtual, e esse medidor de saúde, digamos assim, porque ele tem várias opções aqui e para melhorar ele tem português misturado com chinês, é uma maravilha. Mas enfim, os métodos como ele faz a verificação do batimento cardíaco ou então a respiração que você tem que assoprar no celular são bem estranhos esses métodos. O batimento cardíaco, por exemplo, que você tem que tapar tanto a câmera quanto o LED para ele ir medindo seus batimentos. Então, lógico que não é uma coisa precisa, mas já veio de fábrica. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas que é uma função primordial, é o modo de telefone dele, obviamente, né? Principalmente em se tratando de um áudio que é tão inferior, de tão baixa qualidade. Então eu vou fazer um teste agora para vocês, já estou ligando para ele e vou colocar tanto no modo normal quanto no alto-falante, para ver como ele sai o desempenho dele. Oi, 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 teste, som, teste, oi, alô e alto-falante. Oi, teste, som, alô, teste, 2. Bom, então na questão de telefonar não teve tanto problema porque ele transforma essa parte da frente como alto-falante e não a parte de trás. Então talvez tenha ficado um pouco chiado, mas não tanto quanto a parte de trás, como eu notei anteriormente. Aqui então está a minha lista de jogos que eu já deixei instalados e vou passar por cada um brevemente. Começando aqui então com o Into the Dead 2. Esse aqui é praticamente um FPS, digamos assim, nesse gênero, mas que o personagem corre sozinho e você meio que controla a direção e o tiro. Então, como vocês podem ver, ele não está na qualidade máxima, ele tem serrilhamentos e tudo mais, mas ele também não está travando nem nada demais. Não está dando... Tem um pequeno delay, mas que pelo menos para mim não está me atrapalhando tanto. Esse aqui é o Asphalt Extreme, e é um jogo de corrida que também não está nas melhores qualidades, mas que está funcionando muito bem. Então, não vejo nenhum tipo de delay aparente pelo menos nessa jogada minha. E é isso aí, o celular eu percebo que ele já começa pelo menos a esquentar um pouco no fundo dele. E a questão de jogos assim consome muita bateria desse celular. Tá aqui o famoso Free Fire, esse jogo de sobrevivência online. Ele tem esses pequenos travamentos assim, mas que me afetam na jogabilidade. E o celular, ele é ainda mais quente na parte de trás. Ele está no momento porque o gráfico está no Ultra e com o brilho no máximo. Se os outros jogos com o gráfico um pouco mais realista o celular já conseguia rodar bem, esse Prop and Hunt aqui, que é tipo um Pick-Esconde Online, um Hide Online, o nome do jogo. Eu jogava muito isso no Garry's Mod, mas enfim, esse jogo aqui ele funcionou muito bem, sem nenhum tipo de travamento. Estou precisando treinar um pouco mais, mas para jogos mais casuais assim, pode se jogar sem problema nenhum. O único contra mesmo em relação aos jogos é a questão
da bateria, além de esquentar bastante o celular. Infelizmente eu já recebi uma notificação aqui de bateria fraca, que com os jogos em funcionamento diminuíram ainda mais o tempo dela, de duração. E por fim, mostrando a CPU-Z, esse app aqui que mostra informações gerais do celular. Eu ia até tentar fazer o teste com o Benchmark Antutu, mas eu não achei na Play Store desse celular. Então, eu só coloquei essa CPU-Z para vocês terem acesso às informações gerais, aos pelo menos interessados, que quiserem. Bom, eu realmente queria que essa parte não chegasse, mas chegou, né? Então, fazer o quê? Eu sei que o celular é resistente, mas boa parte de mim acredita que não. Então, que comecem os testes de resistência, primeiro de queda. Uma queda um pouco mais leve. Sério, eu não tenho preparo psicológico para isso. E... nossa... Então, é a última ou a penúltima queda que eu vou fazer. Isso aqui deve ter aproximadamente 1 metro. Ah, meu Deus. E um pouco mais alto. Não, cara, não consigo. Não consigo. Ai. Ai. Chega. Chega, porque o celular nem é meu, então se acontecer alguma coisa eu vou ter que doar um rim pra poder pagar. Mas passou. Vou pro próximo teste. Bom, agora fazendo o teste na água, eu poderia simplesmente parar por aqui, né? Contra respingos, viu? Ele já tá dando uma resposta aqui. Mas tá continuando a funcionar, que é uma beleza. Tá, sério. Então eu vou deixar ele totalmente submerso no meu mini aquário. Que tudo aconteça da melhor forma possível. Meu Deus. Ai. Bom, o touch dele realmente para temporariamente de funcionar por causa da água. Mas tá aí, eu não sei exatamente a profundidade que ele aguenta, mas pelo menos eu deixei o Miger A8 submerso. Após aqueles testes, outros um pouco mais rigorosos foram feitos e ainda assim o celular resistiu muito bem sem nenhum problema. Como por exemplo, queda ao mesmo tempo em que o local está molhado, ou um grande volume de água, ou ainda quedas com maior intensidade. Bom, de todos os testes feitos então, o que realmente me decepcionou bastante foi a questão da bateria. Porque durar menos de 4 horas no celular desse tipo, como assim? Não faz sentido nenhum. Então, como é que eles querem fazer um celular que dure mais, que seja resistente, mas com uma bateria super fraca? Lembrando novamente, eu consegui ele numa oferta de aproximadamente R$280 no AliExpress. Se você procurar, você provavelmente não vai achar nesse preço, mas que me desagradou bastante nesse ponto da bateria. Então é uma coisa que eu prezo muito, a bateria do celular. Se eles diminuíssem qualquer outra coisa para melhorar a bateria, seria muito melhor. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixem um joinha, inscreva-se no canal, lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu!